Nesse vídeo, você verá os procedimentos para a venda de tintas. No caso de tintas que são produzidas por máquina, quando você fazer a venda desse tipo de produto, será necessário utilizar o recurso que chamamos de tintométrico. Essa opção pode ser acessada através do botão Atalhos, Tintométrico, ou através das teclas Ctrl+T. Então é nessa tela que você vai informar a tinta que o cliente quer comprar. Nesse campo Coleção, vai aparecer todas as marcas de tintas que a loja vende. E de acordo com a marca que for selecionada, o sistema vai carregar todas as outras informações. Aqui no campo Fórmula, é onde você vai indicar qual tinta que o cliente escolheu. Você pode informar o nome da tinta ou o código do catálogo. Se você preferir, também pode pressionar F3, que vai abrir a tela de pesquisa. Aqui vai aparecer todas as cores disponíveis dessa marca que foi selecionada. Para simular, vamos procurar por um código de catálogo. Depois de selecionar a tinta, o próximo passo é escolher a embalagem, se vai ser quarto, galão ou lata. Para esse exemplo, vamos utilizar a embalagem lata. Note que depois que foi informado a embalagem, na parte de baixo da tela apareceu toda a composição da tinta, com os pigmentos, base e os valores já calculados de cada um. E nesse campo, a base também foi carregada automaticamente. Dependendo da marca de tinta, pode ser que esteja disponível mais de um tipo de base, com qualidades diferentes. Então, nesses casos, você pode conferir a base correta nesse campo. Aqui no campo Quantidade, você deve informar quantas embalagens dessa tinta que será vendido. Para esse exemplo, vamos vender 2 latas. No campo Aplicação, você pode registrar onde será aplicado a tinta. Vamos supor que seu cliente vai pintar a garagem, por exemplo. Nesse campo, você pode colocar essa informação. Dessa forma, se depois de um tempo o cliente precisar novamente dessa mesma tinta, você terá um histórico com esse detalhe. Depois de inserir essas informações, clique no botão Retornar. Com isso, a tinta será incluída na venda. O restante do processo é o padrão. Se precisar, você pode informar outros itens na venda e depois finalizar. Vamos supor agora que o cliente voltou na loja e quer comprar a mesma tinta que ele usou na garagem dele. Nesse tipo de situação, você deve fazer o seguinte. Primeiro, informa o cliente. Depois, acesse a tela do tintométrico. Observe que na parte de baixo da tela aparecem todas as tintas que foram compradas por esse cliente. Nesse exemplo, dá para verificar no histórico que o cliente já comprou tinta para a sala, quarto de visitas e para a garagem. A que ele quer seria a que foi usada na garagem. Para vender novamente essa tinta, clique com o botão direito sobre esse histórico e em seguida clique em Reutilizar fórmula. Com esse procedimento, toda a fórmula da tinta será carregada na tela, inclusive a mesma embalagem que foi vendida anteriormente para o cliente. Caso o cliente optar por outra embalagem, você pode fazer a alteração. Para incluir essa tinta na venda, basta informar a quantidade e em seguida clicar no botão Retornar. Lembrando que para conseguir fazer esse controle de reutilização de fórmula, é importante que na venda da tinta você sempre informe a aplicação dela.
Dessa forma, quando o cliente pedir a mesma tinta, será mais fácil identificar a tinta correta. Outra situação que pode ocorrer seria o cliente solicitar uma tinta personalizada, com a cor mais clara ou mais escura, por exemplo. Nesses casos, você pode criar uma nova tinta através do tintométrico mesmo. Para fazer isso, aqui na tela do tintométrico, clique nesse botão Personalizada. O processo aqui é muito semelhante ao da tela anterior. Também é informado a marca, produto, embalagem e base. Porém, a principal diferença dessa tela é que aqui você pode informar as quantidades que serão usadas de cada corante. Inclusive, é possível escolher se vai informar as quantidades em onças, que é a unidade de medida utilizada pelas máquinas de tinta, ou em ml. Normalmente, a pessoa responsável por fazer essa personalização terá o conhecimento do que deve ser informado em cada campo. Apenas para você compreender o procedimento, vamos simular um exemplo e preencher os dados com algumas informações fictícias. Então vamos deixar marcada a opção que a quantidade vai ser em ml e em seguida vamos escolher alguns corantes. Foi informada a quantidade que será usada de cada corante e observe que conforme a quantidade que foi informada, o sistema já calculou o valor da tinta. Então aqui tem o preço da base e o total dos corantes utilizados. E aqui o valor da tinta. Então, feito isso, você pode inserir um nome para essa tinta personalizada e também um código. Para esse exemplo, vamos colocar o nome de azul escuro e o código 2802JT. Lembrando que esse mesmo procedimento pode ser feito quando vem um catálogo novo de tintas. Pode ser que nesse novo catálogo tenha algumas tintas novas e as fórmulas delas ainda não estão no sistema. Nesses casos, você também pode cadastrar essas fórmulas através dessa tela. Inclusive, pode inserir nesse campo nome e código as mesmas nomenclaturas que estiverem no catálogo. Depois desse procedimento, basta clicar em salvar, que o sistema vai registrar essa tinta na lista de fórmulas da marca que foi selecionada. Após clicar em salvar, vai aparecer essa mensagem, pedindo se você já quer incluir essa tinta na venda ou não. Se você estiver apenas cadastrando a tinta, pode clicar em não. Se você precisar vender essa tinta, clique em sim. Nesse caso, vamos clicar em sim para conferir o que acontece. Observe que foi carregado na tela todas as informações da nova tinta que foi cadastrada. Para incluir essa tinta na venda, basta informar a embalagem e a quantidade. Em seguida, clique em retornar. Lembrando que a tela do tintométrico ela pode ser utilizada somente para tintas que são formuladas por máquina. Então, no caso de tintas que são compradas prontas, elas não aparecem no tintométrico. Esse tipo de produto você deve inserir na venda pela tela principal do carrinho. Vale lembrar também que após vender a tinta pelo tintométrico, não será feito nenhum tipo de comunicação com a máquina de tinta. A função do tintométrico é apenas registrar a saída da tinta no sistema de vendas.